O que tem sido predominante na sua vida? Os seus objetivos ou os seus medos? Que a santa e a gloriosa paz do Senhor estejam com todos. Amém? E aí, como é que vocês estão? Hoje eu trouxe uma palavra que está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículos 23 e 24. E assim diz a palavra do Senhor. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. A primeira coisa que me chama a atenção nessa palavra é que Jesus ordena que os discípulos entrem no barco sozinhos, diferentemente de outras vezes. Aqui mesmo, no Evangelho de Marcos, relata essa mesma história com um pequeno detalhe. É dito que Jesus, mesmo estando distante, orando no monte, ele conseguia avistar os discípulos remando com dificuldade. Estudos bíblicos comprovam que cerca de 9 horas os discípulos passaram remando com dificuldade até Jesus aparecer andando sobre o mar. Sabe o que isso significa? Nem sempre o fato de você não estar sentindo a presença de Jesus significa que ele não está presente. Nem sempre o fato de você não estar ouvindo a voz do Senhor implica que ele não está te ouvindo. A todo momento, Jesus contemplava os discípulos, mesmo de longe. O vento contrário, como narra o texto, não era por acaso. As ondas fortes não eram por acaso. O fato dos discípulos estarem ali sozinhos também não era por acaso. O nosso Senhor, ele não trabalha com acaso. Ele trabalha com propósitos. E então você pode se perguntar, mas qual seria o propósito? Jesus queria lapidar, forjar os discípulos para saber lidar com adversidades, sem necessariamente estar presente. Na palavra de Deus, os discípulos já estavam com o coração duro. Eles estavam entristecidos e desanimados na fé por conta da morte de João Batista. Portanto, Jesus permitiu que eles adentrassem naquele barco, com toda dificuldade, com o vento impetuoso, com as ondas, porque Jesus queria que eles enfrentassem aquela tribulação, mas em nenhum momento Jesus perdeu eles de vista. E foi exatamente por isso que eles estavam sozinhos. Porque Jesus queria trabalhar aquela fé que estava abalada, o desânimo. E muitas vezes o Senhor vai permitir que nós venhamos enfrentar tribulações. E ainda que aparentemente possamos nos sentir sós, tenha certeza, Ele tem te contemplado, Ele tem te olhado e no momento certo Ele irá andar por sobre as águas. E assim foi feito. Se vocês me acompanharem aqui mesmo, no versículo 30, diz assim: mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Quando os discípulos avistaram Jesus andando por sobre o mar, a primeira reação foi: é um fantasma, e ficaram atemorizados.
Mas Pedro, quando ouviu a voz do mestre, disse: se é o Senhor, manda-me ir por sobre as águas. E Pedro foi. No momento em que Pedro focava para Jesus, ele conseguiu andar também sobre as águas. Mas quando Pedro reparou no vento impetuoso, e então o medo o paralisou, o medo tomou conta dele e diz o texto, ele começou a afundar. Jesus estava ali, o segurou e não permitiu que o pior acontecesse. Quantas vezes na nossa vida os nossos objetivos são paralisados por conta dos nossos medos. Se mudarmos o foco, assim como Pedro, se olharmos para as dificuldades, para os ventos, para a onda do mar, não iremos caminhar para lugar algum. A partir do momento em que Pedro perdeu o foco, aí sim ele começou a naufragar. Nem todo vento vem para te derrubar, nem todo mar revolto vem para te causar tribulação. Pelo contrário, muitas vezes Jesus permite determinadas coisas para nos fortalecer, para nos forjar, para nos lapidar. Para onde você tem olhado no momento da adversidade, da tribulação? O que será que tem predominado? O seu objetivo ou o medo que tenta te paralisar? Jesus é aquele que caminha por sobre toda e qualquer tribulação. Foque tão somente nele e você não irá naufragar. Se você gostou dessa mensagem, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Curta, compartilhe e deixe aqui o seu comentário. Um beijo no seu coração. Até a próxima e que Deus te abençoe.